Neste domingo, o mundo inteiro comemorou a festa de Páscoa, que chamamos no judaísmo de Pêssar. Na verdade, no calendário judaico, a festa começou no dia 5 de abril, na quarta-feira, ao final do dia, e só vai terminar no dia 13 de abril, também ao entardecer, 18 horas. E o significado dessa festa vai muito além de chocolates, de coelhos e de todo o folclore que foi criado em torno dessa data. Você sabe disso? Vamos lá conhecer a verdadeira Pêssar, a Páscoa? A Bíblia nos conta que existe uma Páscoa bíblica com muitos detalhes, 7 dias de comemoração, um pão asmo especial. O que é isso? A história, na verdade, começa muito lá atrás. Ela começa com o patriarca Abraão, quando Deus se revela a Abraão e faz um pacto. Deus pede para Abraão pegar animais, parti-los e colocar essas partes, cada uma de um lado. E Abraão ia passar pelo meio, e depois disso, o que é que acontece? Abraão, ele vai cair num profundo sono, e neste sono, Deus faz uma profecia. Ele fala: Abraão, de você haverá uma grande descendência, porém saiba que essa descendência irá ser escravizada. Eles irão sofrer na terra de um povo estranho. Porém, 4 gerações depois, eles voltarão para a terra de Israel. Então Abraão recebe essa notícia, essa mensagem de que a sua descendência vai passar por momentos muito difíceis, mas vai ter um fim vitorioso. E nós sabemos que realmente, depois de Jacó, José já foi para o Egito, e foi quando houve o período da fome no Egito. Você lembra disso? Os sonhos do faraó, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, de fome. A fome não pegou só o Egito, também chegou até a terra de Canaã, aonde estava Jacó, com os outros filhos e irmãos de José. Eles acabam todos descendo até o Egito. E quando José se revela, eu sou José, ele pede para trazer o seu pai também. Você se lembra? Então aqui começa a história da profecia de Abraão. Ou seja, agora eles começam uma vida no Egito que começa muito bem. Porém, depois a Bíblia nos fala que no comecinho do livro de Êxodo, que se levantou um novo faraó que desconhecia a José e começa então a maltratar o povo de Israel. Existem maus tratos, chega a escravidão, chegam a decretos de morte, como nós sabemos. Ele fala para matar todas as crianças do sexo masculino, lembra disso? E jogá-las cruelmente, recém-nascidas, no rio Nilo. Lembra disso? Aí a gente vai passar por anos e anos de escravidão e sofrimento, ao ponto de que chega um momento que Deus fala para Moisés: eu escutei o grito de dor do povo de Israel. Chegou o momento da redenção, da libertação. Então agora Deus, ele vai falar para Moisés que você será o meu enviado para retirar o povo de Israel do Egito. Aí Moisés fala: quem sou eu para uma missão tão importante? Ainda mais com os meus problemas de fala, né? Mas ele aceita parcialmente. Moisés fala, seu irmão Arão, seu irmão mais velho, irá lhe acompanhar. Tudo isso está lá na Bíblia, tá? Aí começa a acontecer alguns milagres. Moisés e Arão se apresentam frente a Faraó
fazem sinais milagrosos. Infelizmente, os feiticeiros também fazem os sinais, os feiticeiros do faraó. Mas depois disso, a gente começa com as famosas 10 pragas do Egito. Lembra disso? Começa pelo sangue e vai seguindo, né? Vai seguindo. Isso já tem detalhes de como aconteceram as 10 pragas do Egito. Mas a quarta praga em especial, tá? Ela tá errada, tá? Na 10ª praga é a praga dos primogênitos. Depois a gente fala da quarta, tá? Então, nem todos percebem o que acontece aí. Deus ordena ao povo de Israel que cada um pegue um cordeiro e faça imolar, faça um sacrifício do cordeiro, que é o sacrifício de Pêssar, da Páscoa. Com certeza você já ouviu falar. Então, naquele ano, eles tinham que fazer, além do sacrifício, pegar o sangue do sacrifício e passar sobre os batentes, sobre os umbrais das portas, né? Então, quando houve a praga dos primogênitos e o anjo da morte veio para recolher a praga na praga dos primogênitos, o que aconteceu? Aonde tinha o sangue nos umbrais, não seria afetado pela praga dos primogênitos. Isso é espetacular. Deus ordena que os cordeiros no Egito eram considerados divindades. O que está acontecendo aqui então, gente? Está acontecendo que por Israel estar sendo um povo escravo, injusto, isso, né? Então Deus está pegando uma ordem divina acima dos deuses egípcios, que eram venerados, matavam por esses deuses. E por mais incrível que pareça, né, eles trabalhavam esses animais para imolar para os deuses. E aí Deus diz: não, agora vai ser feito um sacrifício para que os egípcios também entendam toda a maldade, né, que foi feita com os judeus. Então, o povo do Israel não podia crer no paganismo, tinham que crer que um único Deus iria se manifestar na praga dos primogênitos. Nesse momento, o faraó, que tinha o coração endurecido, muito endurecido, ele implora para Moisés e para Arão que todo o povo de Israel vá embora, que eles levem tudo o que eles quiserem, mas simplesmente saíssem do Egito, porque eles já não aguentavam mais. Então, o faraó conseguiu aguentar 10 pragas, mas quando ele viu o próprio filho primogênito morrendo, ele deixou, ele pediu, ele quebrou. Então, nesse ponto, ele deixou que o povo judeu fosse embora. E ele se sentiu, inclusive, aliviado de ver o povo judeu saindo. No 15 do mês de Nisar, que aconteceu isso, que é exatamente quando Deus ordena fazer a festa da Páscoa de Pêssar, é chamada a festa do pão asmo, de passar por cima, né? Mas o que tem a ver a saída do Egito, que foi no dia 15? Por que a festa vai do dia 15 do mês de Nisar até o dia 21? Por quê? São 7 dias. Por que tudo isso? Então, a resposta da primeira pergunta é, tá? Presta atenção, com essa pressa da saída do povo de Israel, do Egito, o povo inteiro está saindo, está saindo, está saindo, e a massa que eles estão preparando não dá tempo de fermentar e de ficar pronta, né? Então eles são obrigados a colocar no forno rapidamente e sai um pão asno, que ele não fermentou, não cresceu, é a mesma massa do pão. Só que como não deu tempo de levedade crescer, então ele ficou fininho, baixinho, sem crescimento, que é a matzá. Então ele é achatado, não tem a aparência daquele pão mais suculento, mais fofo, né? É interessante que você saiba que quase todas as oferendas de farinha no grande templo também eram de pão asmo, certo? Que é a matzá, o pão já pronto, certo?
Então veja o que Deus ordenou por causa disso. 7 dias comereis pão asno, e ao primeiro dia tirareis o fermento das casas, porque qualquer pessoa que comer o pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. É muito interessante o entendimento disso. Então, isso é um estatuto perpétuo, pelo que guardareis esses dias por todas as gerações. Então, é um estatuto perpétuo, é uma lei que vai ficar para sempre. Ninguém vai ter o poder de extinguir essa lei, de anular, certo? Então, esse é o motivo que na Páscoa se come exatamente esse pão especial, um pão que não é levedado, ou seja, não é fermentado. E por que 7 dias? A resposta é: o faraó se arrependeu. Depois que ele viu que o povo de Israel saiu, bateu nele um arrependimento tão grande, ele reuniu os soldados, reúne a cavalaria e ele mesmo sai na frente do seu povo. Isso não era normal, né? E ele fala: vamos novamente perseguir o povo de Israel e trazê-los de volta ao Egito, ainda com tudo que eles levaram da gente. E o que acontece? Essa perseguição, ela dura 7 dias. Então, no sétimo dia, acontece um grande milagre, que é o milagre da abertura do mar, o mar de juncos, e Israel entra no mar. Deus faz um grande milagre, fazendo com que o mar se abra. Quando eles estão do outro lado do mar, na outra margem, os egípcios também entram. E neste momento as águas se fecham sobre eles de uma forma milagrosa, a ponto de que Moisés, junto com o povo de Israel, faz um grande cântico ao Eterno. Saiba que tudo isso você pode estar aprendendo aqui, tá? Tem um vídeo sobre a abertura do mar, procure depois. Então a abertura foi no 7º dia depois da saída, no dia 21 de Missal, e é por isso que Deus ordena na Bíblia fazer esses 7 dias de festa, tá? Que é a Páscoa original, que é a Pêssar, certo? Então essa festa, então, ela possui a ideia do pão asmo e ela possui a proibição de comer ou mesmo de possuir em casa qualquer alimento ou bebida que seja fermentado. Qualquer coisa feita de fermento, diante dos 5 cereais, trigo, cevada, espelta, aveia e centeio, não devem ter contato com o fermento. Não pode mais ficar mais que 18 minutos na água, porque senão já é levedado, fermentado, e aí é proibido de comer ou mesmo de possuir em suas despensas. Tá? Então também há um mandamento divino na Bíblia, que é o de contar aos seus filhos essa história, e que essa história seja transmitida de geração a geração, mostrando. E você já está preparado para aprender o que é Pêssar? Porque nós ainda estamos nela. Ela só termina dia 13. Então vamos tirar o fermento de casa, do coração. Vamos deixar o coração leve com o aprendizado da origem da Páscoa, essa origem de libertação, de renovação, de passar por cima. Você tem passado por cima das dificuldades? Então, Pêssar é uma das festas mais comemoradas no judaísmo. Todas elas têm igual importância, mas este é um estatuto perpétuo para que seus filhos venham a celebrar essa festa, não somente de forma comercial, mas para aquele que crê na palavra do Eterno. Liberte-se do coelhinho da Páscoa, liberte-se do chocolate e realmente tente entender todos os sacrifícios que existem por detrás desse cenário, dessa festa de Pêssar. Então celebre, até o dia 15 estaremos celebrando, até que o sol se ponha.
encha seu coração de alegria. Não se esqueça que as festas são celebradas no começo do pôr do sol e terminadas no outro pôr do sol, que vai ser no dia 13. Então, que 2023 seja o começo de um entendimento para você, a festa de Pêssar, que começou no dia 5 de abril no entardecer e só vai terminar no dia 13, também às 18 horas, no entardecer. Essa é a festa de Páscoa. Esta é a festa de Pêssar. Uma boa Pêssar a todos vocês. Vamos aproveitar mais uma vez. Tire o fermento do seu coração e vamos realmente amar uns aos outros. Vamos passar por cima das coisas e consagrar o nosso corpo. Fiquem com Deus.